uma chance construída no pivô e uma pressão no fim, Uma bola na trave aos 50 do segundo tempo. Mas é o contraponto, é o paralelo ao que a gente falou ontem sobre a eliminação do Fluminense. O Oriente Petroleiro é uma equipe muito mais limitada do que o Fluminense, mas deixou para tentar acelerar no fim, né? Para pressionar no fim. E acho que o Vasco sofreu muito pouco dentro do jogo, por mais que a classificação tivesse sempre um tanto perigosa a partir do 1-0 da ida, e um gol do Oriente Petroleiro significaria ter que disputar pênaltis. Mas ainda assim, sofreu pouco dentro do jogo. Mas mais uma partida onde dá para destacar mais individualmente o jogo do Andrei, que vai se afirmando como esse cara no meio-campo, que consegue ditar o ritmo, que mostra boa performance, mas que foge um pouco de um coletivo que continua, né, com os mesmos problemas de ajuste. O Vasco ainda não tem uma cara, né? Não mostra mais ou menos o que imagina, o que o Abel pretende para o time ao longo da temporada. Eu acho que esse é o principal problema, né, que o Vasco tem que encarar hoje. Acho importante a gente falar dentro de campo, antes de falar dos tantos problemas extra-campo. Pedrinho, apesar desse chute bonito aí com o pé esquerdo, o Tales e o Marrone não estão desempenhando o esperado nesse início de ano. Estão voltando, enfim, estão se readaptando. E o Vinícius, de 18 já? Acho que tem 17 anos, não sei se já fez 18 anos o Vinícius. Foi destaque do jogo contra o Botafogo, foi muito bem contra o Boa Vista. Tem entrado muito bem. Tem entrado bem, está pedindo um pouco de passagem aí. Seria eventualmente uma disputa de posição com a garotada mesmo, com o Tales, com o Marrone, ou até eventualmente, sei lá, fazendo outras funções? O trabalho do Vasco da base é muito bom, sempre foi muito bom, né? O trabalho de base do Vasco é sensacional. A questão do Tales é um retorno de uma lesão séria, né? Muscular, claro, mas séria. Então, assim, leva um certo tempo para ganhar confiança para arranque, enfim. Às vezes posicionado de forma diferente, Abel já trocou ele de lado algumas vezes que não deu muito certo, já centralizou ele também que não foi legal. O Marrone é curioso, o Marrone surge antes do Tales e surge muito bem. Depois que o Tales aparece, o Marrone cai bastante. E aí o Tales vai para a seleção, o Marrone acende um pouquinho de novo. E agora no retorno do Tales, o Marrone não tem o mesmo rendimento. É um jogador que não tem um repertório de drible, mas é um jogador passada larga, tem capacidade para isso. E o Vinícius é um menino que está pedindo passagem, né? Mas a gente sempre fala que tem que respeitar o dia a dia do treinador, porque ele sente a dinâmica dele, o volume, se ele consegue sustentar várias ações como ele faz, que é um menino de arranque, toda hora tem uma ação de sprint, se ele aguenta isso durante os 90 minutos. Então você vai sentindo isso no dia a dia. Analisar a classificação sem um contexto tático é ruim, mas para esses meninos é sempre importante um passo de confiança, né? Você passar numa classificação, a torcida fica mais aliviada, quando você joga em casa tem menos pressão. Então tudo isso vai dando confiança para esses meninos. Mas eu acho que a essência do Vasco é essa aí. Valorizar a base, não está com dinheiro, não tem possibilidade de sair gastando o que não tem, né? Faz uns ajustes com alguns jogadores mais experientes como o Cano, outros jogadores que tem dentro do elenco, e vai botando a base, e aí entra a ideia de jogo, que é o que o Rafa falou, que está difícil, é o mais complicado. Em cima disso, continua um pouco bipolar a administração nesse sentido, porque, de fato, a gestão do Vasco 2020 é de tentar conter os gastos, mas amanhã a gente vai discutir melhor o assunto aqui no Troca, mas hoje já dá para dar um aperitivo aí, tá no Globoesporte.com, sobre o interesse do Vasco no jogador que chama Martín Benítez, é meio armador do Independiente da Argentina. Ele já estava nos planos do Vasco, de olheiros do Vasco, e agora foi oferecido porque ele não está feliz lá na Argentina. Seria um cara, segundo a imprensa argentina, que é muito rápido e tem uma boa movimentação dentro de campo, poderia ajudar a bola a chegar ao pé do cano, assim pensa a administração do Vasco. Mas, como o Pedrinho falou, os problemas financeiros são... Dá para fazer uma lista aqui que, enfim, né, vai até amanhã. Como é que funciona psicologicamente e, claro, em termos de contabilidade mesmo, financeiramente, planejar contratações quando não tem um norte, né? O próprio Alexandre Campelo falou recentemente que a gestão quer que ele mantenha o valor salarial num número e ele quer outro porque ele acredita que assim assado o Vasco vai se manter melhor como foi no ano passado, na primeira divisão, se sustentando. Por onde começa a correção dos problemas? Para mim, pelo financeiro, pela gestão. O problema é que não se começa. É o paralelo com as chegadas no Botafogo, com o interesse no Benítez, como foi o movimento pelo Jusilei, que não há um acordo financeiro, e a questão do exame médico, enfim, que o Jusilei depois reclama. É a realidade dos três aqui no Rio, né? Tirando o Flamengo, tem três equipes que, historicamente, sempre gastaram mais do que recebem. Uma hora a conta tem chega. uma dívida enorme
E continuam gastando mais do que recebem. Você não pode estar com 3, 4 meses de salário atrasado e buscar uma contratação. Esse é o problema. Bom, teve um problema acho que mais grave até hoje do que os problemas financeiros do Vasco. Novamente, mais um episódio, uma queixa de racismo lá na Bolívia. O goleiro Alexander, o goleiro reserva do Vasco, afirmou que foi chamado de macaco por torcedores do time de lá. Reclamou com o quarto árbitro. O juiz deu um cartão amarelo para o banco, muito provavelmente para o Alexander. Absurdo, né? A gente acha que isso acontece na Rússia, na Europa, não sei aonde, que os juízes não entendem a questão racial. Mas aqui, na América Latina, de novo, mais uma situação... acaba batendo na mesma tecla, né? A não ser que o clube ou que medidas drásticas sejam tomadas, ninguém vai aprender, né? Vai continuar tudo igual. Eu falei até um pouquinho sobre isso no Tá Na Área. Eu acho que pela FIFA, por gestores, isso não vai acabar. Se não tiver uma atitude dos próprios atletas... Uma marega que saiu de campo. Fazer um atleta ligar pro outro e falar assim, quando começar o jogo da rodada, ninguém toca na bola, acabou. E a gente vai falar que a gente não vai jogar por causa do racismo, enquanto eles não acabarem com isso e outros preconceitos que existem dentro do futebol, enfim. Porque a FIFA age como se nada tivesse acontecido. Punição severa para quem tira a camisa e vai comemorar o gol sem camisa. Aí tá o cartão amarelo sem. Vamos mostrar o tweet do Vasco, que se pronunciou a respeito desse lamentável episódio na Bolívia. O Vasco disse em seu Twitter: é triste ver que em pleno 2020 ainda observamos tantos casos de racismo no futebol. Não há mais espaço para esse tipo de pensamento. Ao Alexander e todos que possivelmente se sentiram ofendidos, nossa solidariedade, estamos juntos sempre. O Vasco, que é um clube historicamente conhecido pelas oportunidades dadas racialmente falando, né? Aos negros, enfim, a inclusão racial, se manifestando da maneira como é esperada mesmo. Sem punição, sem avanço. Nada muda, né? É isso. É duro, complicado, porque parece às vezes que a direção da gestão da FIFA nesse sentido é sempre no caminho errado, né? Extremamente burocrática. Umas multas leves, não tem punição a clube, não tem perda de mando, não tem nada. Então não tem um movimento, nem mesmo dos clubes, de modificar o quadro, né? Na Inglaterra a gente teve a maneira como a polícia trata do caso, né? Ela identifica os torcedores e eles são proibidos, em muitos casos, de voltarem a assistir um jogo de futebol se não forem presos. E um exemplo prático, né? Até de um menor, se não me engano, 17 anos, que foi identificado e o clube indicou que por um longo período ele ficaria ausente